Oi galera, meu nome é Daniel Vinícius e eu vou falar um pouco sobre colonização europeia da América. A colonização europeia da América, a história da colonização da América, né? Iniciou-se com a chegada do ser humano ao continente em época ainda não totalmente determinada pela ciência. A hipótese tradicional aponta que os primeiros humanos no continente teriam sido os antepassados dos atuais indígenas, que teriam chegado entre 11.000 e 11.500 anos do presente, vindos da Ásia através de uma ponte de gelo no Estreito de Bering. Durante milhares de anos, desenvolveram-se civilizações por todo o continente, tal como dos maias, astecas e dos incas. Apesar de os vikings terem explorado e estabelecido bases nas costas da América do Norte, a partir do século X, esses exploradores aparentemente não colonizaram a América, limitando-se a tentar controlar o comércio de peles, de animais e de outras mercadorias. Bom, agora eu vou falar sobre a colonização portuguesa no Brasil. Sempre que ouvimos falar da colonização brasileira, da colonização portuguesa na América, lembramos logo da colonização do Brasil. Só que será que o Brasil foi realmente descoberto pelos portugueses? Ou o processo de colonização portuguesa foi uma conquista? Bom, a colonização portuguesa no Brasil teve como principais características civilizar, exterminar, explorar, povoar, conquistar e dominar. Sabemos que os termos civilizar, explorar, exterminar, conquistar e dominar estão diretamente ligados a relações de poder de uma determinada civilização sobre outra. Ou seja, os portugueses submetendo ao domínio e conquista os indígenas. Já os termos explorar, povoar, remeter-se à exploração e povoamento do novo território América. A partir daí, então, já sabemos de uma coisa, que o Brasil não foi descoberto pelos portugueses, pois afirmando isto, estaremos negligenciando a história dos indígenas, que viviam há muito tempo neste território antes da chegada dos europeus. Portanto, o processo de colonização portuguesa no Brasil teve um caráter semelhante a outras colonizações europeias, como por exemplo a espanhola, a conquista e o extermínio dos indígenas. Sendo assim, ressaltamos que o Brasil foi conquistado e não descoberto. A coroa portuguesa, quando empreendeu o financiamento das navegações marítimas portuguesas no século XV, tinha como principal objetivo a expansão comercial e a busca de produtos para comercializar na Europa, obtendo lucro. Mas não podemos negligenciar outros motivos, não menos importantes, como a expansão do cristianismo, o caráter aventureiro das navegações, a tentativa de superar os perigos do mar, perigos reais e imaginários, e a expressão territorial portuguesa, território além do mar. No ano de 1500, os primeiros portugueses chegaram ao chamado Novo Mundo. E como eles, o navegador Pedro Álvares Cabral desembarcou no litoral do novo território. Logo, os primeiros europeus tomaram posse das terras e tiveram os primeiros contatos com os indígenas, denominados pelos portugueses de selvagens. Alguns historiadores chamaram o primeiro contato entre os portugueses e os indígenas de encontro de culturas. Mas percebemos com o início do processo de colonização portuguesa um desencontro de culturas, começando então o extermínio dos indígenas, tanto por meio dos conflitos entre os portugueses, quanto pelas doenças trazidas pelos europeus, como gripe e a sífilis. Bom, entre 1500 e 1530, os portugueses efetivaram poucos empreendimentos no novo território conquistado. Algumas expedições chegaram, como a de 1501, chefiada por Gaspar de Lemos, e a expedição de Gonçalo Coelho, de 1503. As principais realizações dessas expedições foram nomear algumas localidades no litoral, confirmar a existência do pau-brasil e construir algumas feitorias. Bom, continuando, em 1516, Dom Manuel I, rei de Portugal,
enviou navios ao novo território para efetivar o povoamento e a exploração. Instalaram-se em Porto Seguro, mas rapidamente foram expulsos pelos indígenas. Até o ano de 1530, a ocupação portuguesa ainda era bastante tímida. Somente no ano de 1531, o monarca português Dom João III enviou Martim Afonso de Souza ao Brasil, nomeado capitão-mor da esquadra e das terras coloniais, visando efetivar a exploração mineral e vegetal da região e a distribuição das sesmárias, lotes de terras. No litoral do atual estado de São Paulo, Martim Afonso de Souza fundou, no ano de 1532, os primeiros povoados do Brasil, as vilas de São Vicente e Piratininga, atual cidade de São Paulo. No litoral paulista, o capitão-mor logo desenvolveu o plantio da cana-de-açúcar. Os portugueses tiveram contato com a cultura da cana-de-açúcar no período das cruzadas na Idade Média. As primeiras experiências portuguesas de plantio e cultivo da cana-de-açúcar e o processamento do açúcar nos engenhos aconteceram primeiramente na Ilha da Madeira, situado no Oceano Atlântico a 978 quilômetros a sudeste de Lisboa, próximo ao litoral africano. Em razão da grande procura e do alto valor agregado a este produto na Europa, os portugueses levaram a cultura da cana-de-açúcar para o Brasil, em virtude de grande quantidade de terra, da fácil adaptação ao clima brasileiro e das novas técnicas de cultivo, desenvolvendo os principais engenhos no litoral paulista e no litoral do Nordeste. Atual estado de Pernambuco, a produção de açúcar se tornou um negócio rentável. Para desenvolver a produção do açúcar, os portugueses utilizaram nos engenhos a mão de obra escrava. Os primeiros a serem escravizados foram os indígenas. Posteriormente foram utilizados a mão de obra escrava africana. O tráfico negreiro neste período se tornou um atrativo empreendimento juntamente com os engenhos de açúcar. Bom, lá em 1815, quando a família de Portugal já estava aqui, meio que eles mudaram o nome do Brasil para Reino Unido, porque estavam com medo de perder as terras, pelo que Napoleão Bonaparte fez, né? Acabando destruindo as coisas. Esse processo de Reino Unido do Brasil durou apenas 7 anos, que durou até 1822. Depois disso, o Brasil conseguiu sua independência. Bom, o Brasil colonial ele foi dividido em 3 períodos abordados aqui no vídeo, que foi o Brasil, o pré-colonial, Brasil colonial, Reino Unido, e tudo isso durou 300 anos. Porém, dividimos em etapas para melhor entendimento. Bom, o Brasil pré-colonial ele é de 1500 a 1530. O Brasil colonial é de 1530 a 1815, que é o mais extenso. E de 1815 a 1822 é o Reino Unido. Só duram 7 anos. Todo esse tempo, normalmente, é chamado de Brasil colonial. Porém, ele é dividido em 3 etapas. E até 1822, depois de 1822, o Brasil se torna independente. Obrigado pela presença.